Rafael Sari, Leandro Lavega parece muito mais maduro e inteligente em campo que Riquelme e Soteldo. É mais forte, né, fisicamente, do que os outros dois, né? João Cardoso, o Lavega parece estar muito mais forte do que quando chegou. É verdade. Quanto ao Bernal, não queria concordar com a opinião do Leandro, mas ele não tem crescido tecnicamente, cheio de perna. É um jogador que eu tinha muita esperança, né, cara? Achei uma contratação boa. Enfim, não deu certo até agora, né? Vitor Rodrigues, salve, Leandro. Na última coletiva, o Renato foi questionado novamente pela utilização do Lescano e Lavega. Hoje não seria o tipo cala a boca? E se eles fossem mal, o Renato ia falar. Eu avisei, soberbo. É típico dele. Eu acho que ele bota o Soteldo, por exemplo, e insiste porque ele pediu, ele quer provar que tá certo. É típico do Renato Gaúcho fazer isso. Marcelo Santoro, eu entendo as críticas ao Cano, mas não tem como ele jogar bola nesse time que nada produz. Aliás, o lance mais perigoso do Fluminense foi aquele chute do Cano na trave. Ainda prefiro o Everaldo. Pois é, Marcelo, mas não é só assim. O Fluminense cria, não cria muito, mas no pouco que cria, cara, porque assim, o atacante, ele tá lá prioritariamente para fazer gol, né? Coisa que o Everaldo não faz. Mas o atacante precisa fazer algumas movimentações para ajudar o time coletivamente. Exemplo, o Fluminense está sendo pressionado. Você recupera a bola, se você tem um atacante rápido, você lança nele, esse cara vai disputar com o zagueiro na corrida e vai levar vantagem. Você está no sufoco, você tem um atacante alto, forte, que sabe fazer bem o pivô, joga a bola nele para ele segurar para o time sair de trás. O time tem a bola, o ponta pega a bola, faz o cruzamento, a meia altura, o atacante tem que estar bem posicionado para fazer esse movimento. O Cano não faz nada disso. O Cano não faz pivô, o Cano não ataca espaço, o Cano não tem velocidade, o Cano não tem força física. O que o Cano faz é chutar quando a bola chega nele. E hoje foi um chute bonito que ele deu, mas foi um presente também do Raul Cáceres. Poderia ter feito gol. Eu não mudaria a minha opinião. Então, assim, o Cano é um jogador que basicamente só chuta. E o futebol atual, cara, pede muito mais do que isso. Quer mais um exemplo? O Caio Jorge. O Caio Jorge é um jogador de força física, de boa velocidade, faz gol e não fica esperando a bola. O Cano é um chuta-chuta. Só que até 2023, ele ainda tinha uma condição física um pouco melhor. Ele estava sempre bem posicionado. E o que eu venho falando aqui sempre, cara, jogador veterano, a chave vira muito rápido. O cara, às vezes, começa a fazer gol em 5, 6 meses, o cara começa já a matar bola na canela, não consegue acompanhar a jogada. E o cara é um jogador de 37 anos, cara. É normal que essa má fase, esse declínio acontecesse. Errado foi o Fluminense ter renovado com ele até o final do ano que vem. E eu falei isso aqui. Fui criticado, lógico. Porra, como assim? Ser contra a renovação do nosso ídolo? Um cara que em 2 anos meteu mais de 80 gols? É porque eu, apesar de gostar muito do Cano, eu gosto mais do Fluminense. E eu fiz uma análise óbvia. Gente, o Cano tem 36, 37 anos. Ele não vai melhorar. Por que você vai comprometer uma temporada que nem começou sem ver ele nessa? E esse raciocínio vale para o Ganso, vale para o Thiago Santos, para o Manuel, para os jogadores veteranos. Então, assim, o Fluminense cria pouco, mas cria. E a comparação com o Everaldo, o que nós temos hoje? A gente tem um centroavante, um atacante, que não consegue jogar por questões físicas, e tem o outro que é limitado tecnicamente. Então, de um lado, um problema físico, de outro, um problema técnico. De quem é o responsável por essa loucura? A diretoria e o treinador. Pô, se eu tivesse no lugar do Renato, cara, pelo amor de Deus, olha só, Mário, cara, o Cano não dá. O Everaldo é muito esforçado, mas pô, tecnicamente a bola bate e volta. O cara tem alergia a gol. Vamos ao mercado contratar? Aí a gente descobre que o nome que o Fluminense queria trazer era do Rafael Navarro, meus amigos. Ia pagar 7 milhões de dólares no Rafael Navarro. A nossa sorte é que o clube dele rejeitou. Perceba o problema? Carlos Augusto, Leandro, Flu amassa o Lanús, é eliminado. Renato cai. Bom, primeiro vamos torcer para que isso não aconteça, né, Carlos? Por favor, seria uma catástrofe ser eliminado na terça-feira pelo Lanús. Aliás, já antecipando aqui, se isso acontecer, será uma vergonha.
Ser eliminado pelo Lanús no Maracanã vai ser uma vergonha caso aconteça. Mas respondendo a tua pergunta, acho que não cai. Eu acho que só existe para o Renato cair, o Fluminense, além de ser eliminado pelo Lanús, vai precisar de uma sequência de derrotas. Aí eu acho possível o Renato cair, levando em conta que a Copa do Brasil só volta depois do Campeonato Brasileiro, dias 10 e 14 de dezembro. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, né? E, por favor, seria uma vergonha daquelas. Matheus Anderson, o Guga é muito limitado, não faz nada para ser titular de time grande, qualidade nenhuma virtude que tenha, faça renovação no mínimo aceitável. Exatamente. Não tem nenhuma valência para ser jogador de clube de Série A, por favor. Isso é um assinte, cara. Juanilson Batista, todos sabemos que acontece dentro do Fluminense, é fora da moralidade, principalmente o Soteldo. Leandro, sabendo, não pode se expor para o processo. Ilan disse, o mar é rei, quem contraria é demitido. É isso, Juanilson. Matou no peito e saiu jogando, meu camarada. Tá aqui, vamos lá, mais mensagens aqui de vocês. O Márcio Bernardo, que justifica Cano morto 90 minutos em campo. Incapacidade do treinador. O Cano, em condições normais, mesmo que ele tivesse feito 3 gols hoje, não é para jogar 90 minutos. Imagina numa condição de jogar com um jogador com 10 em campo, ou seja, você tem campo maior, né? Mais espaço para poder percorrer, já que tinham 20 jogadores em campo, 9 de linha, né? Um jogador de 37 anos que naturalmente já apresenta problemas físicos. Aí você perde o meio campo e deixa o Cano lá sendo -1. É brincadeira. Márcio Bradesco, Leandro, com que time você entraria na terça-feira? Eu gostaria de ver John Kennedy e Cano juntos. Olha, Márcio, eu não gostaria de ver o Cano terça-feira, não, cara, de verdade. Tomara que ele entre e faça gol, beleza, mas não, eu não queria ver o Cano, não. Cara, eu colocaria o time no meio-campo, acho que tem que ser Martinelli, Hércules e Acosta, né? Talvez eu colocaria mais no meio-campo. Eu sei que tem muito torcedor que adora o Canóbio, assim, mas, gente, é um jogador voluntarioso, ele se esforça, ele corre, ele marca. Ele é importante ali até a página 2, mas é muito fraco tecnicamente, né, pessoal? Eu tenho muita dificuldade de me afeiçoar a jogador que maltrata a bola, que tem dificuldade cognitiva também para poder concluir os lances. Sério, eu admito a importância que o Canóbio tem, mas eu não consigo olhar para o Canóbio e gostar do futebol dele, sabe? O Serra, por exemplo, que também tem seus limites, é um jogador que tem um pouco mais de técnica, ele dribla, ele parte para dentro, faz aquelas loucuras dele, se enrola todo, mas me agrada um pouco mais. O Canóbio não, cara, o Canóbio é um jogador burocrático, né? Eu gosto da ideia de você ter um meio campo mais preenchido, né? O que eu faria, o Renato não vai fazer. Né? Eu começaria, por exemplo, eu daria uma oportunidade para o Lescano, para jogar junto com a Costa. Né? Você ter 2 meias ali criativos, móveis, e na frente você coloca ali o próprio Sérgio Canóbio, por exemplo. Por que tem que ter centroavante? Com Everaldo e Cano é melhor jogar sem centroavante. E o John Kennedy? Cara, então, o John Kennedy da teoria é muito bom, mas o da prática é um cara que a gente deposita esperança e tudo mais, chega lá, ele não corresponde à expectativa, mas concordo, deveria ter oportunidade.